Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje estou aqui com a presença ilustre da Janine Oliveira. A Janine ela tem 38 anos, está grávida do seu primeiro filho, ela tem mais de 20 anos de experiência em relação ao marketing e comunicação, ela já atua em empresas multinacionais, startups, em vários segmentos. Ela abriu uma empresa de consultoria e marketing em Portugal e a gente vai falar sobre vários outros assuntos. Janine, muito obrigado pela tua presença. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço, Fábio, o convite. Foi uma honra e um privilégio fazer parte aqui agora dessa equipe aqui para passar informação e realmente ajudar quem também está querer vir em Portugal. Maravilha, maravilha. Então, Janine, conta para o pessoal aqui, nesse momento, você está em território português? Em qual região de Portugal que você está? Sim, estou e eu moro cá no Seixal, aqui na Margem Sul, pertinho de Lisboa, e já estou aqui já há 7 aninhos, como o Fábio já citou, a trabalhar aqui, principalmente na região de Lisboa. Legal, maravilha. E nesse momento, vamos falar um pouquinho do seu momento de vida, depois a gente fala um pouquinho aqui sobre a sua construção de carreira. Qual foi a ideia que você teve? Vou para Portugal. Como é que foi isso? Conta para a gente aqui um pouco disso. Na verdade, eu já vim para Portugal com emprego, vamos dizer assim, né? Eu já fiz todo o processo seletivo no Brasil. Então, eu tinha acabado de sair de uma empresa lá e estava nesse processo de procura de um novo emprego. Isso final de 2016. Então, eu estava tinha acabado de sair de uma empresa de leilões online na parte de construção civil, maquinários agrícolas, aí em São Paulo. E estava à procura, enfim, de outra oportunidade, e nesse processo eu estava realmente nessa de vou começar um novo negócio, vou arrumar um outro emprego. Eu estava um pouco nessa fase de decisão, porque em paralelo, sempre mesmo no mundo corporativo, mesmo ativo, eu fazia também, que é um hobby que eu aperfeiçoei, e também tinha ali um plano bem em andamento, que era fazer bolos, confeitaria. Então, toda essa parte do lado empreendedor estava ativo. Então, enquanto eu procurava, eu também estava ativa nessa outra linha, e eu estava um pouco nessa, tipo, vou abrir uma empresa, continuo a procurar ou não. E começou, o meu marido e eu, a gente sempre teve vontade de morar fora do Brasil, e na altura a gente pensava muito em Canadá. Até que a gente conversou com uma amiga nossa que já estava cá em Portugal, morava no Algarve, e a gente nunca tinha cogitado Portugal, e de repente ela manda as fotos do Algarve, né? Então, assim, são as praias mais lindas do mundo, né? Então a gente falou, nossa, Portugal, por que não, né? E começamos a pensar nisso, e na altura o meu marido trabalhava no UOL, e aí ele acabou por sair, assim, no final do ano. E a gente falou, ok, com esse dinheiro a gente muda de país, abre um negócio, continua a procurar emprego como sempre foi. E aí a gente começou a olhar para Portugal. E aí, na altura, em dezembro ali de 2016, eu lembrei que eu tinha trabalhado numa multinacional também, na altura de leilões de automóveis, a BCA, aí que estava há pouco tempo no Brasil e é uma das leiloeiras de automóveis, uma das maiores aqui da Europa. E o investidor era português e o nosso suporte de TI era português e tal. Eu acho que eu tenho esse contato, né? Então, foi onde eu ainda resgatei no Skype. Tinha trabalhado na altura, acho que 2011, 2012. E mandei uma mensagem para o diretor da empresa de tecnologia. Falei, lembra de mim? Era gerente de marketing, comunicação e vendas, que eu também cuidava da área comercial na altura da empresa. Da BCA e tudo, estou querendo me estabelecer em Portugal e tudo mais. Então, eu já mandei assim, já dizendo que eu já ia vir para Portugal, né? Já estava tudo certo. E aí ele respondeu uma meia hora depois, eu já fiquei super feliz, salvado de ele já ter respondido. Eu falei, segue meu currículo atualizado. E na altura ele falou assim, nossa, exatamente agora nós vamos implementar a área de marketing e comunicação da empresa. E não temos ninguém, então vamos conversar. Então, foi a partir daí que tudo aconteceu. Então, a partir de janeiro, comecei as entrevistas, o processo com ele. Como eu já conhecia o negócio do principal cliente dele, era uma empresa de tecnologia
que era responsável pelo software do core business mesmo das empresas de leilões e tal. Enfim, acabou por fluir, deu super certo. Comecei o processo na altura, ainda tinha um consulado português, ainda fazia pelo consulado português, direto o processo, e durou aí 5 meses, quase 6 meses o processo, naquela ansiedade de vir logo. Então, comecei a vender as coisas, comecei a anunciar desde os pratos até o carro, e determinada mesmo a vir para Portugal. Então, depois aí aquela coisa, né? Eu vi no site do consulado que estava 30 dias. Não percebia, por isso que é bom ter, né, uma consultoria para apoiar nesse processo. Não, para a empresa, acho que em 45 dias no máximo, estou disponível, não foi bem assim. Teve todo um processo. Depois desse período, só abriram a agenda do consulado para me receber, não era 30 dias para resolver o processo. E nessas idas e vindas, descobrimos que a empresa tinha que colocar a vaga no IFP, que é o Instituto, né, de Vagas de Emprego de Portugal, esperar 30 dias, receber as candidaturas, ver que nenhum candidato está à altura, abrir para a Europa para depois ir para a América. Então, eu tive que passar por todo esse processo. Ainda bem que a empresa estava super disposta a me esperar. Sim. E fez esse processo, abriu a vaga com o meu perfil. Então, ninguém se encaixava, obviamente. Então, eu colocava lá X anos de experiências em tecnologia, porque eu trabalhei muitos anos em empresas de tecnologia, com MBA em marketing, com formação de gestão de empresas, enfim. Então, sim, obviamente, ninguém conseguiu alcançar os requisitos, e aí sim conseguiram abrir a vaga para mim, e aí eu consegui avançar. Então, quando foi dia 12 de junho de 2017, eu embarquei para Portugal e vim para cá. Então, estou aí há 7 anos desde então, e aí fiquei 4 anos e meio nessa empresa, implementei a área de marketing, e aí falando um pouquinho do mercado, até dando o contexto, era uma empresa que já tinha mais de 15 anos no mercado, uma empresa portuguesa com 80% de faturação internacional, atende a Europa inteira, e não tinha marketing, não tinha comercial. Loucura, né? Então, assim, era por indicação, era o próprio CEO que tinha os contatos, conseguiu um cliente que tinha várias unidades, ou era indicação local. E aí foi quando eles entraram no processo Portugal 2020, né? Que é o de Portugal nas empresas. Agora a gente já está no 2030, mas... 2030. Então, eu fui contratada por causa desse projeto, por causa desse investimento, e aí sim para ampliar, para internacionalizar e fazer esse trabalho. Então, eu literalmente comecei do zero dentro da empresa a implementar o marketing, a rever desde o website até a estratégia de geração de leads, e tive a oportunidade também de fazer a área comercial efetiva e criar contato, network, tentar realmente vender projetos da tecnologia OutSystems, né, que é de tecnologia low code, que aqui já estava super forte, e fiquei esses 4 anos e meio realmente estruturando ali na empresa, na Blue Screen, né, toda a parte de marketing e comercial. Então, foi ótimo, porque eu conheci muito o mercado, a adaptação cultural, né, que a gente acha a mesma língua, tudo certo. Nada a ver. Principalmente no mundo corporativo, é muito diferente, né, a questão da linguagem, a questão do comportamento, né, então... A velocidade, né? A velocidade de decisão. No começo que eu era muito rápida, porque eu respondia o e-mail em seguida. Você é rápida, né? É o normal? Então, realmente teve essa percepção mesmo de diferença, né? Você falou várias coisas aqui, Janine, que eu vou pontuar aqui para a nossa audiência aqui, que são muito importantes. Por exemplo, o caminho que você fez foi um caminho de visto de trabalho. Sim. Hoje em dia, existe um visto chamado visto de procura de trabalho, por exemplo. Esse visto de procura de trabalho, a pessoa não precisa ter o trabalho ainda. Ela pode ir para Portugal para procurar. Então, seria até um caminho que você não precisaria passar por toda essa burocracia. Não tinha na época que você fez. Aí, olha só que coisa interessante. O visto que você fez, que é de trabalho, a empresa, para poder justificar a tua contratação, ela precisa oferecer a vaga, primeiro de forma local, para justificar a esse órgão português, né, referente ao emprego, né, que é o IFP, que ele não tem a mão de obra que ele precisa de forma local. Exatamente. Aí depois oferece da Europa.
para depois poder trazer alguém fora da zona do euro, vamos dizer assim, né? Sim, Então exato. é ultra burocrático para que uma pessoa consiga, ou uma empresa, melhor dizendo, consiga trazer alguém de fora. Como você bem disse, é verdade. Teve muita boa vontade, porque tem a questão de tempo, tem todas essas coisas, né? E houve muita boa vontade mesmo por parte da empresa de fazer esse movimento contigo. Porque isso é muito eles também não interessante. sabiam, né? A empresa nunca tinha contratado alguém de fora. Então, para eles também era tudo novo. Então, a gente descobriu juntos qual era o processo. Agora preciso da proposta do trabalho, né? Da promessa. Agora preciso de uma carta. Então, foi todo esse processo. Então, acho que foi realmente, eu falo que foi preparação de Deus, porque eu realmente tinha o perfil que eles realmente queriam, eu conhecia o negócio, já tinha esse histórico para poder realmente tudo acontecer, mas realmente a burocracia foi bem grande mesmo. Não, com certeza. E outro fato curioso a gente está falando aí de 2017, né? Julho de 2017, julho de 2017, Sim. Que você chegou em Portugal numa empresa em 2017 que não tinha qualquer coisa referente a marketing. Nada. Isso é muito curioso também, né? Porque 2017 foi ontem. Sim, exato. E era absurdo, porque assim, eu falando até um pouquinho ainda desse contexto antes de chegar nos dias de hoje, eu trazia, Fábio, ideias que eu tinha feito no Brasil há 10 anos atrás. Há 10 anos, em 2017, há 10 anos. Então, e eles, sensacional, nossa, muito interessante. Eu nem utilizava mais essas técnicas e essas abordagens mais no Brasil, para você ter uma ideia. E para cá ainda era uma novidade, nem toda a gente estava fazendo. Então, na altura, eu percebi muito a discrepância mesmo da estrutura marketing e comercial até, puxando aí comunicação em relação ao Brasil. Então, tinha ali um slot de 10 anos, pelo menos, das práticas, né? Claro que hoje eu já vejo essa mudança, diminuiu um pouquinho, ainda tem um slot ali de uns 5 anos, mas diminuiu, acho que a pandemia ajudou, mas era exatamente isso, eu fazia ações e sugeria ações que eu já praticava no Brasil há muitos anos e já às vezes nem utilizava mais, e que para cá era novidade. Então, isso, assim, a percepção ficou muito, muito nítida da diferença e do que poderia ser feito. Então, por isso que eu falo que os profissionais mesmo de marketing, comunicação, realmente que são marketing raiz, né? Que entendem mesmo como funciona, se destacam muito, e é uma oportunidade de ganhar em Portugal mesmo, esses profissionais qualificados, exatamente por isso. Porque a gente naturalmente acaba por ter um know-how muito maior por causa do histórico mesmo e da atividade no Brasil. Então, é uma oportunidade, um caminho mesmo a se pensar para cá. Exatamente. Falar então em redes sociais, meu Deus, né? Não, Você vê, assim, é interessante uma coisa em relação a isso, que, por exemplo, a televisão brasileira mudou, né? Hoje, quem está na televisão são os influenciadores da internet, né? Houve essa mudança. Antigamente, você tinha os atores, as atrizes, os cantores, né? Eles eram a televisão. Eles eram os protagonistas da televisão. No Brasil, isso mudou. Agora, você vai ver lá o digital influencer, programas de digitais influencer, coisas assim que estão acontecendo no Brasil hoje, né? Que viraram eles os apresentadores e tal. Em Portugal ainda não é isso. Não, em Portugal, o famoso da televisão, ele é o influenciador ainda, sim, né? Sim. O famoso do rádio, não, Fábio? Exato. Então, você vê ainda que não houve uma explosão, vamos dizer assim, de grandes influenciadores portugueses, né? Porque existem muitos segmentos, mas ainda não há... Lógico que existem, óbvio, mas não tem comparação com o Brasil, não tem comparação, né? E o que a gente percebe, né? Até nesses grandes eventos que acontecem aqui em Portugal, né? Eles vão beber na nossa fonte. Muito. Eles vão beber na nossa fonte do marketing, né? Muito. Então, de fato, o que você está falando é verdade, né? É uma realidade para pessoas dessa área. Vai ter casos de você chegar numa empresa que sequer tem um site usável, vamos dizer assim, né? Ou um CRM adequado, ou até mesmo um Instagram. Vai estar no Facebook ainda, né? Não que o Facebook não seja importante, mas tá ali, não, tem o Facebook. Há casos de pessoas que sequer têm WhatsApp.
né? Exato, De exato. utilizar E SMS. aqui entra um pouco também a linha cultural, né? Eu falo que isso tudo é pura verdade que o Fábio falou. A gente só tem que conseguir identificar o equilíbrio entre cultura e atraso, vamos dizer assim, né? O delay do marketing, porque muita coisa que é super ativa no Brasil e que a gente sabe que vai criar e é uma tendência do mundo, às vezes ainda não é aqui por causa da cultura. Então, nem tudo que funciona no Brasil funciona para cá já de cara. Né? Igual eu falei, tem muita coisa hoje que funciona que há 7 anos atrás, e eu posso dizer com propriedade, já não funcionava e agora funciona, mas porque teve essa evolução, até cultural também, para estar mais aberto. Então, é esse jogo, quem souber fazer esse equilíbrio do o que encaixa para o mercado local e o que realmente traz como inovação e vai ser aceito, já sai na frente. Né? Então, você tem que entender que coisas culturais, igual você falou do WhatsApp. O WhatsApp, geralmente, aqui você tem que pedir permissão para mandar mensagem no WhatsApp. Você está aqui com o cliente, eu mando sempre por SMS. Se o cliente dá essa permissão de não, pode mandar por WhatsApp, eu digo o cliente, principalmente o cliente português, aí sim você consegue ter, e aí tem vários que já utilizam e tá tudo mais. Mas tem essa permissão, percebe? É igual tratar por tu e tratar por você. Então tem essa permissão. Então aí você já fala, não é que ele não está aberto, é que culturalmente eles consideram esse canal mais íntimo, né? Mais próximo. E nem toda a gente tem isso. No Brasil, é o canal. Pronto, é pelo WhatsApp que conversamos. É por ali. Exatamente. Então, desde que você consiga identificar esse equilíbrio de cultura e realmente o que é inovar, e aí as ações de marketing realmente que são tendências do mundo que Portugal não tem como fugir e vai chegar aqui, no caso dos influencers, por exemplo, é uma tendência. Por mais que aqui não seja forte, o mercado é menor e tudo mais, mas é uma tendência, vai acontecer. Então, é como gerir isso, obviamente, o profissional acaba tendo uma vantagem, e quem aplica isso no seu negócio também acaba tendo uma vantagem, né? Sem dúvida. A gente vê uma diferença assim muito grande, né? Como você disse, cultural, concordo totalmente. Você vai num restaurante, por exemplo, brasileiro, as pessoas vão estar no celular enquanto comem. No português, nem na mesa o celular fica. Então, ou seja, é um comportamento, é um tempo de uso diferente. Sim. Então, só nessa questão do tempo de uso, você vai ver como que vai se desenvolver a forma como eles vão lidar com as redes sociais, por exemplo, e com as outras plataformas. Não, isso é muito interessante mesmo, porque é muito legal essa questão, porque, por exemplo, você já está há muitos anos em Portugal, tem experiência, a gente ainda vai falar sobre muitas coisas sobre isso. Mas a pessoa que está chegando agora, ela precisa entender o seguinte, poxa, é muito legal eu ter informações com quem já está. Porque isso, aquilo que você disse, não quer dizer que o que eu faço no Brasil vai dar certo exatamente em Portugal. Né? O comportamento de compra das pessoas é diferente. O brasileiro é muito mais consumista, por exemplo, do que o português. Então, são muitas coisas que precisam ser analisadas para que se haja, para que se tenha sucesso naquilo que a pessoa está disposta a empreender, né? Vamos chegar nesse assunto aí, porque você tem muita experiência nessa área também. E bom. Como é que você hoje está ajudando as pessoas nesse sentido? Qual é a atuação da sua empresa especificamente no mercado português? Tá, então, para concluir, continuar, na verdade, a história, eu estando lá, né, eu fiquei ali uns 4 anos e meio nessa empresa, uns 4 anos e meio, e aí o que acontece? Eu tinha uma agência de marketing que me ajudava, uma agência local, portuguesa, e tudo mais, que me ajudava nas ações de content marketing, metodologia de inbound e tudo mais. Então, obviamente, eu sozinha não conseguia fazer tudo, então a primeira coisa que eu consegui convencer o CEO olha, precisa de braço, a gente precisa de conteúdo, precisa rever o site, precisa de blog, precisa de SEO, enfim. Toda essa questão de se posicionar digitalmente, de assessoria de imprensa. Aqui, assessoria de imprensa tem um outro peso, tá? Realmente, um meio neutro falando da sua empresa, divulgando você, te dá muito mais peso. Enfim, entendi esse universo. E aí, essa agência que me atendia, eram 2 sócias, a agência já tinha mais de 10 anos. Essas 2 sócias portuguesas, elas separaram e uma saiu e abriu uma outra agência de marketing e me chamou para seguir com essa agência de marketing com ela, para começar a trabalhar com ela
para estabelecer essa nova agência de marketing. Eu era cliente da minha nova chefe, e aí ela me contratou realmente para fazer toda a gestão dos processos, toda a gestão dos projetos, porque eu já conhecia o mercado, tinha um know-how de marketing aí dos anos todos. Já conhecia, como o foco da agência que eu trabalhei era B2B, então já tinha aqui o conhecimento do mercado B2B, principalmente empresas de tecnologia. Então eu fui para essa agência de marketing também, que foi o que me ajudou a abrir muito a mente, porque eu ampliei o universo, ampliei o network, ampliei ali as necessidades e consegui conhecer ali mais 30 empresas e as realidades de cada uma delas, para poder ajudar a implementar realmente a área de marketing de todas elas. Claro, empresas grandes estruturadas que precisavam de uma estratégia. Então, aí eu também já comecei a fazer a consultoria. Então, dentro da agência, eu era responsável pelas consultorias, mesmo inteligência do mercado para essas empresas, até empresa que mal tinha um site, que parecia uma landing page institucional com 4 blocos, e a gente teve que refazer, implementar estratégias de marketing de conteúdo, estratégia de social media, estratégia de assessoria de imprensa. Então, eu geria todos esses projetos, tinha os meus braços e passava isso tudo para o cliente. Então, eu me tornava ali a gestora de marketing do cliente ou um braço da equipe de marketing, se ele já tivesse, para poder potencializar as ações, organização de eventos e tudo mais. Então, foi a partir daí que eu consegui realmente ter essa visão e ver que, ok, a realidade não é só dessa empresa que eu trabalhei, ou de algumas que eu tinha contato, realmente é uma realidade do mercado. E aí isso realmente me deu essa visão de, ok, estou aqui, vou ajudar o marketing de Portugal a evoluir. Claro que já tem muita coisa boa e tem muita coisa que a gente consegue aprender daqui, mas também tem muita coisa para agregar e muita coisa para evoluir. Então, eu lembro que na altura eu ainda nem tinha ido para a agência, em 2018, 2019, eu fiz um levantamento e mais da metade das empresas, pequenas, médias, pequenas empresas de Portugal não tinham site. Então, assim, era 40% tinham o site, também bem nesse modelo muito simples, e o restante era, às vezes, o Facebook, o site do negócio, como o Fábio falou, e era realmente a realidade. Então, também é um público, é um mercado mais velho comparado ao Brasil, é um mercado que ainda está no Facebook, mas já houve crescimento da atuação no Instagram, há um crescimento absurdo no LinkedIn. Então, eu acompanhei ali essa evolução, como eu falei, a própria pandemia. No caso de Portugal, gente, eu vou falar só do mercado, a pandemia não tem lado bom nesse, né? Mas do lado do mercado, do lado do marketing, houve sim, acelerou esses anos todos que estavam de distância aí do marketing, a gente pode citar o do Brasil, e América, né? Porque acho que o Brasil reflete muito cultura americana, como o Fábio falou, de estar ativo. E eu trabalhei em e-commerce também no Brasil, na máquina de vendas e tudo mais, então peguei esse universo também. Evoluiu, só que evoluiu a passos, obviamente, mais lentos, mas muito mais rápido num tempo menor do que o Brasil, foi gradativo e foi ali evolução. Exemplo disso, as empresas começaram a divulgar na TV, temos agora sua compra online, principalmente por causa da pandemia, ligue para... Então, assim, a compra online, ligue para ter um suporte para fazer. Então, assim, tem um telefone, ainda utilizo muito o telefone, e falando do B2C, né? Enfim, então, me deu um pouco muito dessa visão do universo, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes empresas. Então, eu fiz a consultoria da Nós, que é como se fosse uma Vivo, né? Uma TIM, uma Claro aí no Brasil. Então, que tem a vertente também B2B, né? Que atende empresas e toda a gente vê a internet, e ela é muito forte no B2C, mas ela tem uma vertente de serviços de tecnologia que nem toda a gente sabe. Então, eles querem crescer, por exemplo, nessa área. Então, eu consegui ali estruturar várias indústrias e segmentos e conteúdos ali para eles trabalharem, estão a fazer isso, e divulgação de casos de sucesso, às vezes, suporte de tecnologia, enfim, dessas coisas. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com a SAP também, mas aí num programa interno de liderança, né, de comunicação interna e outras grandes empresas que você vê, mesmo com grandes estruturas, e, por exemplo, né, grandes estruturas de marketing, grandes estruturas de comunicação, muitas das vezes ainda não tem
ou precisam de uma estratégia mais inovadora ou mais avançada para poder penetrar mais no mercado, ampliar os negócios internacionalmente aqui, porque a maioria das empresas não atendem só Portugal, né? Então, Portugal é um mercado muito pequeno, então, geralmente, quando nós pensamos, às vezes, em estratégia das empresas de cá, é Europa. Então, realmente, acaba por ter que ampliar e, por mais que cada país aqui tenha um comportamento, eles acabam tendo um comportamento um pouco mais próximo do que, por exemplo, da América, né? Sim. Então, a gente acaba por trabalhar a Europa inteira. Então, nessa agência aí, ia completar agora 3 anos, nessa agência aqui que eu fiquei e tive essa oportunidade, foi onde realmente tinha uma vertente também muito educativa que eu tenho seguido, também para a minha empresa, que é uma questão de educar o mercado, de ensinar o mercado como funciona, as novas tendências. Mudar a mentalidade, né? Mudar a mentalidade. Então, é um trabalho muito mais ali de topo de funil, de conteúdo, de aprendizagem, descoberta, de olha como funciona, né? Nesse período, fui para o RD Summit no Brasil, um dos maiores eventos de marketing e vendas da América Latina, pegar mais inputs e trazer para Portugal. Então, eu tive a oportunidade de palestrar ali no Digitox 2 anos seguidos, esse ano, o ano passado, e conseguir trazer um pouco dessa vertente para o mercado, e webinars e tal, exatamente por isso, porque o mercado precisa entender e está aberto, né? Então, o português ele é muito mais resistente à mudança e é um perfil que a gente tem que adaptar, e você não pode chegar né, batendo na porta e abrindo com tudo. Você tem que explicar, eles têm que entender o porquê das coisas e começar a estar muito aberto, mas também é um público que, quando você ganha confiança e para ele faz sentido, é muito mais fiel. Sim, então, isso eu concordo 1000%. Eu falo que eu amo trabalhar com os portugueses, né? No começo, meu Deus, eles são assim. Agora, eu já adaptei muito mais. Então, às vezes, eu tenho algumas reuniões com algumas empresas do Brasil, eu fico assim, é que é diferente. Porque é muito bom. Dá mais trabalho para quebrar as objeções, né? Total. Mas depois também você vai ter ali um caminho livre. Exato. É muito interessante. Não aceita, mas depois que aceita, ele confia. É verdade. É muito interessante o que você está falando, porque muitas vezes a gente olha assim, né, para Portugal e existem aquelas pessoas que pintam o Portugal perfeito, que elas estão mentindo, e existem também aquelas pessoas que pintam o Portugal imperfeito, ou seja, horrível. Elas também estão mentindo. Eu falo que todo lugar tem coisas boas e todo lugar tem coisas, né, negativas. Mas exatamente sobre isso que a gente está falando, que é a questão do marketing, a questão, né, da comunicação, da digitalização das coisas, né? Que você falou, poxa, um e-commerce que fala para ligar no telefone, né? Quebra o princípio de ser online, vamos dizer assim, né? Mas é interessante isso, como é algo tão sistêmico, de fato, que o próprio governo português passa por esses problemas. Exato. O próprio governo português tem problemas de comunicação, né? De marketing, de explicar o que está fazendo. O governo português tem graves problemas para a digitalização de processos. Então, tem muitas filas em muitas coisas, tem muitas coisas com atraso. Então, você percebe que é um problema que, mudando a mentalidade macro do país, tudo vai evoluir. Porque, no fim das contas, eu me lembro de ter conversado uma vez com uma pessoa, um português, 30 anos de experiência no ramo imobiliário, eu falei assim para ele, lá no Brasil, não sei como é que era aqui em Portugal, mas lá no Brasil, as nossas mães ensinam pra gente, desde pequenininho, não aceita nada de estranhos, não conversa com estranhos, né? Cuidado, né? Porque a gente vive num país que é perigoso. Só que aí veio uma empresa chamada Uber, que fez a gente entrar no carro de um estranho. Ou seja, a gente não aceitava uma bala. Mas veio uma empresa e falou assim, entra no carro daquele estranho ali, pode confiar, né? Lógico que tem muitos problemas, né? Acontecem incidentes vários, né? Dentro dessa questão do Uber, mas acontece em qualquer lugar, é claro, né? Mas olha o que é essa empresa, o quanto que essa empresa teve que gastar de energia, de dinheiro, de informação para gerar uma segurança que às vezes você prefere pegar o Uber do que pegar um transporte público. Exato. Você prefere pegar o Uber do que pegar um trem, um metrô. Corre o risco pela comodidade. Você prefere correr o risco para ter uma comodidade do que
e para o outro, teoricamente, mais seguro, Exatamente. né? Vou pensar nesse... É verdade, é verdade. E aqui é o ponto, a comodidade. Tudo que gera comodidade, e naturalmente, gerando a comodidade, gerou o conforto, né? Gerou a facilidade. Quando isso somado à comodidade traz também o ganho financeiro, ninguém consegue negar. Aqui que é a virada de chave, né? Ao meu ver, é isso. E é esse o diferencial, né? O marketing bem feito é aquele que atende e é supridor de algo, né? Então, você tem que identificar qual que é a dor do seu cliente, né? E isso é para qualquer lugar do mundo, tá? Então, por exemplo, quando eu estava na empresa de tecnologia, eu atendi muito também o mercado espanhol, então ia para lá e tal. E isso, e sueco, enfim, sempre é uma dor que você vai suprir, independente de qualquer lugar do mundo que você tiver, independente do seu negócio, independente do que você vende, se é produto, se é serviço, você tem que atender alguma, né, suprir, sanar alguma dor. Então, você tendo isso como primícia básica, o que você tem que fazer agora? Ajustar a sua comunicação para aquele público-alvo. Então, para cada público, mesmo sendo a mesma dor, você tem que comunicar de maneira diferente. Porque cada um tem ali seu histórico, seu ponto de vista, seus gostos e tudo mais. E em Portugal não é diferente. Por isso que não é só trazer uma técnica do Brasil, aplicar e está tudo certo. Não, perceba aqui como eles funcionam, perceba como eles pensam, e aí ajusta a sua estratégia para que realmente seja eficaz. Então, foi exatamente isso que eu consegui desenvolver nesses 7 anos, né? Identificar o perfil, identificar como falar, né? Aquela coisa. Inicialmente, quando eu falava assim para o meu diretor, assim, se a gente propor um café, eu posso propor tomar um café, tal, porque eu fazia da área comercial também. Ele já, mas tipo, too much, né? Gente, é um café, marcar um almoço. Não sei, entendeu? Para eles eram uma coisa meio que de outro mundo, não é bem assim, você acabou de chegar e tal. E aí, para mim, era um absurdo, né? Calma, eu só estou pedindo um café para falar de trabalho. Mas, culturalmente, você precisa ter ainda uma relação antes para ir para o passo do café, percebe? Hoje, mesmo, os portugueses já estão um pouco mais abertos. Depois da pandemia, as pessoas começaram a valorizar um pequeno café também. Então, isso ajudou. Por isso eu falei que, né, tem que identificar a mudança, que aí já estão um pouco mais abertos. Mas ainda assim, brasileiros falam tomar café agora. Já você é meu melhor amigo. Vamos lá, me tratou bem, eu defendo você para toda a gente. Né? E o português não é bem assim, ele quer perceber antes, ele quer. E se você tem um bom trabalho, é coerente, tem caráter, minimamente você já é fácil conquistar esse público, né? Desde que você realmente faça o que tem que ser feito. Então, tem as suas vantagens que você também começa a se tornar um pouco assim, né? As pessoas, eu falo que eu tenho a terceira cultura, eu tento pegar o melhor do Brasil, o melhor de Portugal e formo a minha. Então, tem muita coisa que eu já sou muito portuguesa, tem muita coisa que eu nunca vou deixar de ser do brasileiro, porque realmente faz ali a sua cultura, né? Mas a adaptação ela é importante. Então, nesse processo, eu acabei por ver muitos brasileiros e profissionais que vieram para cá e quiseram tornar daqui o Brasil e quiseram manter a mesma postura, a mesma linguagem, o mesmo comportamento, a mesma abordagem, não funcionou e saiu, como você falou, aí virou vilão, Portugal é péssimo e tudo mais. Não, você veio para cá, se adapte. Né? Sim, ninguém está falando de forçar um sotaque, ninguém está falando... Mas, assim, fale as palavras deles, tente se comunicar com a linguagem deles, adequar a palavra, adequar a linguagem, as expressões, você acaba se mostrando mais inserido no mercado, no país, e eles entendem como um respeito. Falam, olha, ele realmente está a se esforçar e está realmente a fazer aqui, e aí eles acabam por ficar mais receptivos. Então, isso é uma dica mesmo. Eu diria que o tempo de conquista é diferente, né? Isso, exato. Então, às vezes a gente tá naquela coisa, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, morei em São Paulo, então aquela coisa acelerada, né? De manda um WhatsApp, você já espera aqui, já faz uma assinatura digital e tal, né? Eu passei por uma situação recente em relação ao banco, eu brinco que eu falo assim, eu nunca fui, desde que fui para Portugal, eu nunca fui ao banco tanto na minha vida, né? E nunca recebi tanta carta na minha vida, né?
Então, aí eu pelo próprio telefone, telemóvel, eu tenho a minha assinatura. Então, eles me mandam, não, imprime aí e assina. Eu assino tudo digital, 2 minutos depois eu mando para ele. assim. É até difícil de entender, assim, né, como que é a visualização deles a respeito disso, né? Exato. Que a gente tem muitos pontos positivos. E aqui um alerta também, que eu costumo dizer também ao brasileiro, né? Infelizmente, a gente tem uma síndrome de vira-lata desnecessária. Sim, totalmente. Porque a gente tem muita gente talentosa, muita gente com capacidade, com, né? Com coisas incríveis, assim, que... Sim. O que falta para a gente, às vezes, é só saber apresentar isso, é saber comunicar isso e ter o entendimento que o comportamento, a negociação para que aquilo aconteça, para que aquela ideia vire real, porque a gente, às vezes, tem isso, né? A minha ideia, eu quero que a minha ideia seja exatamente como eu construí, ela seja usada. E, às vezes, você vai necessitar ter um pouquinho de paciência e aceitar que outras pessoas colaborem com essa ideia para que ela ganhe o formato e tenha uma aceitação mais rápida por parte do público consumidor, que esse é o ponto principal, né? Se tratando de Portugal, a gente fala de 1 milhão de imigrantes para 9 milhões de portugueses. Então, você precisa entender que você precisa comunicar com o português. O 1 milhão é importante, mas os 9 são muito maiores, né? E é muito isso, Fábio. Eu acho que o brasileiro não fica na defensiva. Nem tudo é pessoal. Pelo contrário, é menos pessoal, inclusive, com eles. Sim. É tudo muito menos. Eles são muito racionais, é o que é. Se ele interpretou aquilo, ele vai responder e tá tudo bem, a gente sai para almoçar depois, ele resolve ali o problema e vai. Então, nós temos a tendência, né, de levar muito pro pessoal e já ficar... E é engraçado, porque... E eu também sou de São Paulo, então vem nesse histórico de tudo é para ontem, tudo é para ontem. Vantagens daqui. O que é urgente mesmo. Né? Então, eles falam assim, olha, eu preciso muito falar com você, mas daqui a 15 dias a gente marca. Eu falo, era urgente. Mas é porque quando é para ser, eles realmente agilizam. Se não é, ok, vai para sua casa, amanhã a gente faz. Então, você acaba tendo um pouco mais de qualidade de vida nesse sentido, né? Claro que há grandes empresas que são mundiais e que às vezes replicam a cultura, tá? Mesmo cá em Portugal. Então, grandes empresas que a gente conhece no mercado que são... Nossa, se você não for workaholic, você não vive, não sobrevive. Tem ainda, sim, algumas empresas em Portugal, mas não é, obviamente, a maioria, então você consegue ter esse equilíbrio. Então, o brasileiro ele tem que vir menos na defensiva e tentar perceber isso. Igual você falou, nós somos vira-latas, nós temos muito conhecimento e conseguimos agregar. É só ajustar isso para a realidade daqui. E eu posso te dizer, Fábio, que eu sofri muito mais preconceito de brasileiro, atendendo brasileiro, porque eu ajudei muitas empresas a internacionalizar, empresas do Brasil para cá, do que português. Senti muito mais resistência de brasileiros, grandes empresas aí do Brasil, que estão a vir para cá, que estão a iniciar a operação em Portugal para a Europa, muito mais resistentes às dicas e às orientações do que os portugueses. Então, olha, então vamos tentar não usar essa expressão e tal. Mas... Tipo, como assim outra brasileira tá a vir me dar dica, percebe? Ou uns não todos. Tem brasileiros que falam assim, que bom, me explica a diferença. O que eu preciso fazer de diferente? Estão super abertos, mas se eu for comparar a quantidade de portugueses que eu tive mais resistência no trabalho do que brasileiros, gestores brasileiros, eu tive muito mais, às vezes, dificuldade de mostrar a nova realidade, pedir para eles ajustarem algumas ações. Então... É igual você disse no começo, e eu achei excelente. Aproveita quem está aqui. E você consegue ter mais liberdade. Um outro brasileiro que percebe e está disposto a ajudar, né? Do que ficar resistente. Não, só quero falar com o português também. Você vai falar. E não tem como, são 9 milhões. É o mercado. Mas tenta tirar informação, né? Dicas e orientações de quem já passou por aqui ou quem já conheceu ou percebe um pouquinho mais, né, do mercado. Acho que a gente está aqui, a gente aprende e morre burro, né? Então, compartilhar conhecimento de que vale. Se adquirir tanto, estudar tanto, aprender tanto. Aí a gente está aqui para partilhar e para se ajudar, porque eu sei que todo mundo que vem para cá é porque quer uma vida melhor, quer crescer, quer evoluir profissionalmente, emocionalmente, psicologicamente. Então, aproveitar essa oportunidade, né? Então, a minha ideia do projeto, agora, para isso foi onde eu olhei e falei assim,
legal, eu que sou o cérebro daqui, o que eu preciso é o meu conhecimento, basicamente, e como eu tenho ali uma veia ali empreendedora, desde a família, meus pais empreendedores, sempre, mesmo no mundo corporativo, sempre tinha um negócio paralelo, eu fiz assessoria de eventos e tal, mesmo eu trabalhando, sendo gestora de marketing e tal, de casamento, de eventos, de a parte de confeitaria, que era uma paixão, e eu me aperfeiçoei, vendia cake designer, independente, eu falei, por que não? Né? Eu acho que é o momento de eu investir mesmo na minha própria empresa, como eu engravidei, e aí acho que foi realmente um empurrão, sabe? De, olha, é o momento, né? 20 anos aqui dedicado nesse universo, né? Da carreira mesmo profissional. Eu acho que eu tenho bagagem, pelo menos, para iniciar, e vou continuar buscando, obviamente, sempre aprendendo. Mas eu acho que eu posso continuar ajudando empresas com a minha consultoria a realmente se posicionar no mercado. Né? Então, hoje eu tenho a consultoria de marketing, eu falo que é um pouco mais do que agência, porque a gente agrega valor e inteligência desde um tráfego pago até um post de social media, tem a consultoria em si, que às vezes grandes empresários cá em Portugal têm empresas há 20 anos, então tem uma empresa que eu atendi que já tinha 20 anos de mercado, uma tecnológica, com grandes players, clientes no mercado da Europa, e eles não sabiam o propósito de existência da empresa nesse nível, percebe? Tá, mas quais são os seus valores? Desde isso, sabe? Quais são os seus valores? Qual é a sua missão? Onde você quer chegar? Ah, eu não sei, não tinha esse alinhamento com o sócio, então chegar e falar assim, o Golden Cycle, né? O porquê que você existe, para que você existe, o que você faz. Então, tanto as empresas a identificarem aonde querem chegar, desde a análise SWOT, com os seus pontos fracos, pontos fortes, mesmo planeamento estratégico de negócio, e aplicado, obviamente, a inteligência do marketing, como que ele pode ir para o mercado agora com uma comunicação direcionada, sem perder o ADN dele, né, o DNA dele, e conseguir passar uma mensagem com igualdade mesmo nos canais, e similaridade do que ele sente e do que ele quer passar. Né? Porque... Janine, vou te cortar aqui rapidinho, só para trazer uma coisa aqui, só para colocar aqui na mesa, para ver se você concorda comigo. Eu acho que o marketing, como um todo, ele é a parte da empresa que busca as respostas para tudo. Ele pergunta e quer as respostas. E através dessas perguntas, ele vai trazer as soluções que o público deseja a respeito daquele segmento. E aí, eu trago aqui um dado que é uma percepção minha, né? Eu não tenho o tempo que você está em Portugal, você está mais de 7 anos, eu estou 1 ano e meio, mais ou menos. Mas o que eu percebo, e já me relaciono, né, com portugueses há mais tempo, claro, né? Mas morando em si, 1 ano e meio. Eu percebo que o português, culturalmente, ele é alguém que questiona pouco. Ele é alguém que, se, por exemplo, uma pessoa disser para ele, faz dessa forma, ele vai fazer desta forma. Se o avô dele fez dessa forma, ele vai fazer da mesma forma. Ele repete, ele não questiona muito o status quo. E o fato de não questionar muito o status quo faz com que ele, às vezes, faça coisas que o atrase, o dificulte, simplesmente porque ele não pensou uma outra forma melhor de se fazer aquilo. Eu percebo que em vários segmentos isso acontece. Você percebe isso nas próprias empresas, porque são coisas que é o caso de você sentar 30 minutos com alguém, começar a fazer as perguntas, começam a surgir as respostas. Mas parece que não sentaram esses 30 minutos para conversar a respeito dessas coisas. Não se questionou a forma de se fazer. Por exemplo, eu percebo isso muito. Eu queria entender se você pensa igual, se é algo muito forte assim a nível cultural, e a gente, de alguma forma, está ajudando nessa desconstrução, né? Sim, é exatamente isso, e é o que eu falei um pouquinho, que é exatamente a explanação do meu discurso de resistência à mudança. Se eu sempre fiz assim, é replicado e veio assim, por que mudar? E o que acontece? Inicialmente, eles replicam o próprio gosto para o macro, tá? Isso é um perfil claro de eu não uso LinkedIn, ninguém usa. Muito bom. Eu não uso LinkedIn, eu não precisa postar lá. Não, mas espera aí. Olha aqui, ó, são 8 milhões de pessoas.
Ah, não, mas não gosto. Então, muito, claramente é isso. E aí que acontece a abordagem diferente. Por mais que todo mundo tenha uma base emocional para a decisão de compra, né? Teoria de Maslow, sou super, né? Vamos lá no triângulo, base e tal. Eles dão um pouco mais ênfase para o racional. Então, é essa necessidade de números, de dados, do palpável para convencer, seja o que for. Porque se eu não tenho prática, nunca precisei desse copo aqui para matar minha sede, porque eu uso garrafa, por que eu vou ter o copo? Você vai lá, vamos lá, então vamos explicar o porquê do copo e tal. Então, é tal e qual o Fábio falou. Se eles replicam e sempre funcionou. Então, por exemplo, eu ajudava as empresas na automatização de processos, né? A gente usa muito aqui a transformação digital, que é muito mais além do que digitalização, mas aqui ainda precisa da fase da digitalização. Tá, mas sempre foi no Excel e sempre foi no papel. Ok, então que tal otimizar? Ah, mas precisa que funciona, já estou acostumado e tal. Então, eles têm aquela resistência assim, inicial de vai dar mais trabalho entender um novo, e eu estou dando um exemplo, um novo software do que já fazer o que já fazia. Você precisa mostrar as vantagens, possíveis retornos do seu produto, da sua solução, para que ele se disponibilize para fazer aquele esforço inicial de entender a mudança e aprender a mudança, para depois ter o benefício, seja na compra online, seja no novo processo interno, seja em comunicar mais internamente, seja em estar numa rede social, porque tem que estar numa rede social, seja de mudar o site. Você falou, é a montra do seu negócio aqui, a vitrine do seu negócio. Todo mundo vai chegar ali. Essa mensagem que você quer passar, ah, não. Aí você já tem que, né, reflete aqui a qualidade do seu serviço. Essa montra, essa vitrine digital, não, realmente tenho que mudar. Então, realmente, você tem que ir por caminhos, que aí são as perguntas e as respostas, que o Fábio falou do marketing, de trazer a solução para eles. Então, ok. Porque geralmente eles dão espaço, você tenta as ações, eles são resistentes. Depois que vê acontecendo, eles se abrem mais. Então, por exemplo, quando eu entrei na outra empresa, tinha coisa que eu só fui conseguir executar 2 anos depois. Tipo, eu tive na primeira reunião como estratégia, eu só fui executar 2 anos depois. Né? Tem empresa que fala assim, não vou pedir. Eu falo, ó, para aumentar o engagement da sua rede social ou do LinkedIn, pede para os seus colaboradores, né, começarem, porque é a rede que a gente tem inicial, os colaboradores, partilha e tal. Não quero meus colaboradores muito no LinkedIn, não, para eles não receberem propostas de emprego. Eu ouço isso dos clientes. Então, vamos lá. Entendeu? Então, tem coisa que não vale você já bater de frente, você tem que ir por outros caminhos para convencer. E tem outras que você já tem que falar assim, ou é isso ou não vai trazer. E às vezes ele fala, tá bom, então não vou fazer. Mas ok, você deixou ali sua posição e percebeu. Então, assim, a situação é bem essa. É identificar mesmo a dor, trazer formas, aí você fala, tá, mas é que eu sei que vai sanar, ele não quer. Tudo bem, vamos por outro caminho até chegar no remédio certo. Então, ele sim tem muita resistência, replica muito o que já foi dito, o que já foi falado. Alguns, eles abrem as portas, mas aí você tem a resistência mesmo dentro. Mas é um caminho a percorrer, igual você falou, a demora da conquista ela é maior. Então, muitos já sabem assim, ok, eu já sei que eu não posso fugir do digital, ou que eu tenho que potencializar e tenho que ter rede social. Às vezes eles não gostam, não praticam, mas já permitem. Você fala, ok, é a porta que eu preciso para mostrar o que isso traz de vantagem, né? Então, eu vou por esse caminho, né? Eu vou o que ele está confortável, porque também não adianta assim, impor a sua verdade. Se o dono da empresa, o gestor ou o profissional não está ali aberto, ou o consumidor, para utilizar o seu produto, mas aí sim você mostra as vantagens e aos poucos vai trabalhar. Então, às vezes a gente quer resultado mais rápido que o cliente. Né? Porque eles também têm isso. Tem muitas empresas tá, aqui estruturadas, só falam assim, não quero crescer muito. Eu quero no máximo 2 perder o controle por ano. Porque, para mim, empresa muito grande dá muito trabalho. E aí a importância do planeamento estratégico, você entender onde ele quer chegar. Não adianta você ir com uma expectativa muito maior que o seu próprio cliente. Não, eu quero que você vire uma multinacional, vá para a Ásia e vá para o Oriente Médio. Ele, não, eu quero atender só cá, eu quero 2 clientes novos por ano e é isso que tá bom para mim.
Então, o planeamento estratégico é muito importante. E aí, quando eu abri com o meu marido a Smart Leads, foi exatamente para isso. Entender a necessidade. Então, a gente não tem pacotinhos, né, de serviços. A gente entende o estágio da empresa, do empreendedor, do empresário, e fala assim, olha, para o seu estágio é importante você estar aqui numa rede social e fazer um trabalho, ou fazer uma ação comercial, ou ir para o tráfego pago já, porque às vezes você já tem a rede social muito ativa, só quer potencializar e acelerar resultado. Então, a gente trabalha com essa vertente mais da inteligência, ou chegar no nível de ele falar assim, legal, eu já tenho tudo estruturado e eu quero aumentar a fidelização dos meus clientes e quero aumentar a interação. Ok, vamos fazer uma aplicação para o mobile dos seus clientes e você vai conseguir ter ali o contato direto. Então, a ideia é muito essa, né? É identificar primeiro a dor, do que entregar remédio que às vezes nem é a maturidade do cliente ou a fase que ele está. E aí foi onde eu decidi, falei, ó, eu quero ter work-life balance, quero ter mais flexibilidade no trabalho, apesar de eu já trabalhava ali híbrido, então muito mais prático. Mas fazer um pouco mais do meu horário, fazer um pouco mais também do controle da minha entrega. E aí eu falei, não, é o momento. Então, deixa eu começar isso agora, que eu estou na gravidez, estou aqui no 5º mês, ainda tenho aqui um período para potencializar, antes da licença, mas fazer já um negócio de andar, porque já tinha alguns projetos que o Renato já utilizava, né? Meu marido já estava atendendo e tudo mais, ele também é da área de publicidade e propaganda, edição de vídeo, toda essa vertente, foi aqui também para a área de TI e desenvolvimento de aplicação. Então, a gente usa muito a tecnologia a favor do marketing, né? A gente usa muito inteligência artificial hoje, que ajuda no dia a dia, né? Não precisa ser copy-paste, mas aí é onde a gente traz a inteligência para não ser mais do mesmo. Então, é o marketing com inteligência, é o marketing com tecnologia para o seu negócio, seja microempresário, seja grande empresário, né? Então, a gente ajusta conforme a necessidade do cliente mesmo, ou até personal brand, né? Eu quero ser um influencer e o que eu preciso fazer? Tá, você precisa identificar o que você quer passar, que mensagem, que público e tudo mais. Sim. Então, a gente faz esse direcionamento realmente para que a empresa, a pessoa, possa crescer na vertente que ela tem propósito, né? Muito bom, muito bom. Ver que, de fato, 360, né? Você consegue ajudar em todas as áreas do negócio, independente da fase, né, que a empresa esteja, né? Sim. E o principal, eu acho que eu estou totalmente de acordo com você, é onde a pessoa quer chegar, né? Às vezes a gente quer levar a pessoa mais longe do que ela quer, né? Mas é entender de fato essa realidade e construir ali algo que seja bom para o mercado consumidor que ela atende, né? E que ela tenha aumento de faturamento. Agora, a gente já está caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, mas eu queria tirar uma dúvida com você. Você ajuda as empresas na internacionalização das empresas, né? Você já falou sobre isso. Mas o que você tem visto assim de aumento de demanda? Você já está há 7 anos mais ou menos em Portugal, um pouco mais de 7 anos em Portugal. Você tem percebido esse número de empresas tentando fazer esse processo de internacionalização aumentando, reduzindo, está se mantendo igual? Como é que está esse movimento aí de empresas vindas especificamente talvez do Brasil ou de outras regiões para Portugal? Como é que você está observando esse mercado? Bom, então as empresas acabam por vir para cá para não ter uma dependência apenas do mercado local, né, ou só do mercado brasileiro, ou às vezes na América Latina, mas para ter, às vezes, um novo modelo de negócio, realmente ter um outro público, uma outra renda, uma outra estrutura, para não ter essa dependência. E aí eu acho que a análise de risco mesmo que são feitas para poder realmente ampliar a margem e o mercado de entrada para poder realmente gerir isso melhor. Então, quando vem para cá, precisam perceber a diferença só de atuação. Não importa se você é enorme no Brasil e sempre atuou lá e tem grandes empresas, se você ainda não é conhecido cá, então precisa, sim, de um trabalho de posicionamento, precisa aqui de uma assessoria de imprensa, precisa mesmo estabelecer no mercado, fazer algumas estratégias que para o Brasil são ultrapassadas, ou não, isso não serve mais, não serve no Brasil, cá em Portugal já funciona, porque às vezes o seu histórico não serve de muito, seja para profissional, seja para empresa, tá? Até você se estabelecer aqui. Então, legal, eu vim
para Portugal, tinha 15 anos de experiência na época, e nossa, e trabalhei em empresas e tal, chegava aqui, enquanto você não mostrar o seu trabalho, o seu conhecimento, o seu passado ainda não importa. Para as empresas acaba por ser equivalente. Se você não se posicionar no mercado, trabalhar notoriedade, trabalhar ações locais, ali assessoria de imprensa, tá nos mídia, fazer uma estratégia com conteúdos para cá, não é PT-BR é uma coisa, PT-PT é outra, ou até mesmo utilizar o inglês para cá, porque é segunda língua Portugal, para poder trabalhar o mercado. Se você não fizer isso, 1 ano, 2 anos, vai falar, não consegui entrar no mercado. Precisa ter essa preparação, não importa a sua estrutura fora. Então, sim, tem aumentado, as empresas têm vindo e tentado mesmo ampliar o mercado. Eu acho que foi realmente por causa dos últimos acontecimentos, né? E guerra, quando também acontece aqui, a gente não sabe o que se passa. Então, eu acho que é uma boa estratégia para a empresa pensar em ampliar mesmo geograficamente o negócio. Sim, tem uma base na Europa, né? E começar por Portugal é o mais, dentro da realidade europeia, é o mais próximo que a gente tem do Brasil, né? E sim, fora o euro, né? Que é uma moeda que é bastante interessante, e o real a gente nunca sabe o que vai, para onde que vai. Exatamente, né? É o risco mesmo econômico que às vezes é o empurrão para poder ampliar o negócio. Exato. Bom, Janine, vou abrir aqui. Tinha muito mais coisa para a gente falar, já vou te convidar aqui para um próximo episódio. Sim. Mas já estamos aí com quase 1 hora já de podcast. Exato, boa! Quero deixar aqui esse espaço para você deixar suas redes sociais, deixar um recado aqui para o pessoal, como que eles podem te encontrar, para você poder ou auxiliá-los no processo de internacionalização das empresas, ou na assessoria do marketing, da comunicação. Fica à vontade, esse espaço é seu. Sim. Bom, primeiro agradeço a oportunidade de partilhar aqui um pouco da história, um pouco do mercado, né? Espero que tenha ajudado também pessoas que estão a querer vir ou que já chegaram cá em Portugal e entender como funciona. E a ideia é essa, né? Obviamente, eu não estou sozinha, tenho parceiros especialistas também em outras áreas para dar braço, parceiros locais também, que isso acaba por ajudar. Então, meu Instagram é janine.gog, né? Então, quem quiser, por favor, me segue lá. O Instagram da Smart Leads é smart underline ou underscore, como falei aqui, Leads Digital. Então, lá a ideia é sempre dar dicas do dia a dia, dicas para a empresa e também falar um pouquinho dos nossos serviços, né? Toda a parte desde a criação da consultoria em si, como a execução, né? De tráfego pago, gestão de redes sociais, criação de website, de aplicação voltada para o marketing, nós fazemos. Então, estou à disposição para tirar dúvidas, para poder ajudar, para tomar um café e poder realmente conversar aqui um pouquinho do mercado. Então, espero contribuir, como eu falei, meu foco aqui, meu sonho é ajudar cada vez mais o marketing de Portugal a evoluir, e tenho feito a minha parte, tenho ajudado no que é possível, e agradecer realmente novamente a oportunidade de falar aqui com o Fábio. Muito legal. Janine, muito obrigado. Para você que assistiu esse episódio até o final, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, seguir as nossas redes sociais. Na descrição aqui do vídeo estarão todas as redes sociais da Janine para você também seguir. E até o próximo. Tchau, pessoal. Obrigado, Janine. Tudo de bom para você. Tchau, tchau.